Hoje eu quero falar com vocês a continuação daquele vídeo sobre a Cacau Show. O YouTube está bombando de vídeos de acusações e mais acusações, de muitos relatos de pessoas que estão contando tudo que já passaram sendo franqueados da Cacau Show, exatamente. Então por isso eu tô gravando esse vídeo pra vocês, onde eu vou trazer o depoimento de uma senhora. Como é triste o depoimento dessa senhora, Irene Alves, que conta que foi franqueada por 10 anos e teve 6 lojas, e segundo ela teve a sua vida e o seu patrimônio totalmente destruídos por conta dessa franquia. Então eu vou deixar aqui pra vocês o vídeo. Eu sou Irene Alves Duarte de Ângeles, meu marido é Rossano de Ângeles. A gente, vou resumir aqui, a gente sempre trabalhou com comércio, em grandes empresas. Começamos a nossa vida muito jovem, num magazine que chamava Mapping. De lá, aí depois eu fiquei 9 anos, fui para a General Motors, fiquei 22 anos. Meu marido, o Mapping acabou quebrando por uma coisa de mudança de proprietário. O Mapping era uma empresa de origem inglesa, depois aí virou para uma pessoa, um dono, que comprou e não quis mais e quebrou. Aí meu marido foi para o Centro Toshiba, que era no ramo de televisão, tal, na área de marketing, de propaganda. Depois meu marido foi para o Grupo Pão de Açúcar. Como a gente começou muito cedo a trabalhar, a gente também aposentou cedo. E quando a gente aposentou, eu era muito agitada, onde eu pensava, nossa, 90 mil pessoas estão aqui, eu sou uma privilegiada. Eu que vim da roça, eu vi que esse mercado ou era chocolate de supermercado, ou tinha só uma outra que liderava. Era um mercado que não tinha tantas lojas, e achei as lojas bonitas, a gente tinha aquela ilusão assim que vai ser fácil. E aí me encantou isso, me encantou a história do fundador. Tadinho. Ele não chegou a ser pobre como eu, mas também começou de baixo. O fundador, no caso, é o Ale Costa, Exato, certo? meu filho é a história, meu filho é como era, e isso me encantou. Aí eu comecei a prospectar, mesmo antes de eu ser selecionada, eu comecei a ver onde que eu queria a minha loja. E achei um ponto no começo da Avenida Paulista, porque ali na região da Paulista só tinha uma loja que era na Brigadeiro Luiz Antônio. E eu achei um ponto na Praça Oswaldo Cruz, que é o começo da Avenida Paulista. Aí já teve assim um pouco de... Porque a marca aqui, ela no começo, tinha um limite que você podia gastar para abrir loja. E o dono do ponto, por ser Avenida Paulista, já cobrava uma luva, cobrava no ponto, cobrava um dinheiro pelo ponto. Então, o moço, aí chegou à conclusão que mesmo o investimento sendo bem mais alto do que eles queriam, que era viável a operação. Por nada, sem anuência dele. Eles que aprovavam o ponto, você mandava o ponto, o lugar, mas eles que iam lá aprovar o investimento. Você tinha que mandar provar, você tinha que puxar um extrato no banco e provar que você tinha o capital. Na minha primeira loja, na segunda e na terceira loja, eu tive que provar que eu tinha o capital. Se eu, não, eu era proibida para ir banco, para começar. E tudo isso me encantou, tudo isso eu achava que era uma segurança. E também por ser uma coisa nova, que estava começando, eu acreditava no meu trabalho, no meu potencial, e a gente se ilude, vou crescer, eu escolhi, aí o consultor foi, marcou comigo, conferiu se eu fiz a contagem direito, fez uma entrevista lá no local comigo, e aí começou as negociações de aluguel, de luva, e chegamos num acordo. Aí eles fizeram, vai lá, mede tudo direitinho, mandou as medidas, veio a planta da loja. E veio assim, quem fazia o móvel, qual era o pedreiro, qual era o marceneiro. Eu entrei na marca meio que, vamos dizer a palavra, brigando no bom sentido, porque eu queria café. Aí uma pessoa que está lá ainda dentro, Dona Irene, o nosso intuito não é vender café, é vender chocolate. Eu disse, pelo amor de Deus, santa ignorância, plena Avenida Paulista, o café vai ser um atrativo. Então minha loja foi uma das primeiras que tinha café. Olha só, gente, se hoje a Cacau Show vende café, foi ideia dessa senhora, a Dona Irene. Né? E tem muitas, ou todas as Cacau Show hoje vende café também, que realmente é um atrativo, né? Uma mulher visionária, uma mulher que já tinha sido empresária várias outras vezes, né? Teve outras franquias, trabalhou em várias outras coisas, muita experiência, caiu nessa. E esse é o relato que ela está dando no podcast. Que ela está dando sobre toda a sua vivência por 10 anos e tendo 6 lojas da franquia Cacau Show. É pesado o que ela conta, gente. Vamos continuar. Era aquele encantamento. E eu sempre gostei muito de gente, de conversar, os clientes daquela região, na hora do almoço, bombava, formava fila para tomar café, e eu sempre gostei de vender. Então essa loja vendia muito. E os problemas que tinha de logística, os problemas que os consultores não eram preparados, os consultores tadinhos, eles vão lá, não sei hoje, eles iam na minha época, para tomar café comigo, para almoçar na esquina comigo, porque sabia menos do que eu. E os problemas que existia, de logística, mercadoria com problema, tudo era atribuído assim. Ai, nós estamos começando, ai, nós vamos resolver, e você vai acreditando, você vai acreditando. Aí, eu não sei se por eu ter esse meu jeito, que eu já falei, eles começaram, abre a segunda loja. Olha, se você não abrir, outro vai abrir do seu lado. E a pressão foi sendo forte.
Aí a segunda loja foi na João Cachoeira, no Itaim. Eu tive de novo, mandar que eu tinha dinheiro, compramos uma loja de repasse. Essa pessoa... Foi repasse nessa época? Então, deixa eu contar. Essa pessoa que já estava repassando, eu questionei muito na época. Não, o marido foi transferido para os Estados Unidos, ela não trabalha direito, a loja tem potencial, ela não se dedica, o marido dela tem dinheiro, a gente acredita. E até então, a gente sabia que era muito trabalho. E não é porque é uma loja de chocolate que você vê ali na frente, é trabalho pra caramba, entendeu? Você limpar, arrumar, fazer café, é muito trabalho. Não tem a ilusão de que você não vai trabalhar. Mas como eu sempre trabalhei, muito, para quem trabalhou na roça, no sol, aquilo era um passeio remunerado. Então, vamos que vamos. É verdade, compramos a segunda loja. Aí, também, já começou a vir mais lojas. Ah, você tem que abrir outra loja. Aí, de novo, a terceira loja, que foi na Peixoto Bolide, no meio da Paulista. Dedicada, de querer, eu desenvolvia. Eu fiz parceria com um monte de ONG que fazia a embalagem do quadrão de café, umas embalagens bonitas, que era presidiário. Eu fiz uma ONG, que eram os índios que fazia com taboa, palha de bananeira, e eu sempre gostei desse lado sustentável e de ajudar. E as minhas embalagens, por ser paulista, vinha muito turista, e achava linda essas embalagens. E tinha no meu contrato, no primeiro contrato, que eu ainda tenho até hoje, muita coisa eu joguei, por ordem. Até o que a dona Irene pensava nas embalagens. Na época que não eram embalagens padronizadas, a dona Irene fazia, né, contratava prestação de serviço de custo baixo, com lindas embalagens para os chocolates que ela vendia lá na Cacau Show. Né? E com isso ela tinha uma boa, ela vai explicar aqui que ela tinha uma ótima margem de lucro na embalagem, que depois que padronizou e foi obrigada a usar as embalagens deles, fornecidas por eles, pela fábrica da Cacau Show, a margem de lucro dela caiu muito. Então ela chegou à conclusão que na verdade o que dava lucro eram as embalagens e não propriamente o chocolate. Vamos continuar. Mas eu tenho ainda alguns contratos. Dizia que eu tinha que pôr 50% de chocolate e 50% podia ser embalagem. Porque a linha era pequena, senão você não pagava a operação. Uhum. Aí, as embalagens que eu desenvolvia, ela tinha muita margem. Eu nunca soube se o que dava a minha loja. Eu sabia que mais de 50% era embalagem. Só que isso foi crescendo o olho do frentador. Foi crescendo o olho. Quando chegou a terceira loja, ele dizia que ia padronizar, e por padronizar, ele ia fornecer as embalagens. Então aí, a minha margem caiu assim assustadoramente. Muito, caiu. Muito. Nós, eu e meu marido, porque trabalhou no Pão de Açúcar, o Extra era do grupo Pão de Açúcar, ele conseguiu ponto dentro de mercado. Aí chamaram a gente, vocês são loucos abrir dentro de mercado? Nós somos... Não, é outro segmento, é na porta do caixa. Aí abrimos dentro de mercado. Se hoje tem Cacau Show dentro de cada hipermercado, até de supermercado pequeno também, foi ideia dessa mulher aqui. Foi chamada de louca quando pensou, quando teve essa ideia. E hoje em todos os hipermercados que a gente vai, tem uma loja de Cacau Show na boca do caixa. Vejam bem se não era visionária. Depois ela vai contar, e ela até chora, ela se emociona, a gente que assiste se emociona com ela. Porque ela vai contar que se ela deu 100% de tudo que ela podia, tanto em investimento como em trabalho, em ideias, ela fez de tudo. Como que pôde dar errado? É porque realmente, segundo palavras dela, é uma empresa que não é idônea. E tem mais, gente. O Ale Costa, né, o Instagram da Cacau Show se pronunciou também no Instagram, mas assim, um pronunciamento não vídeo, né, por escrito, um carrossel escrito, muito raso para um assunto tão grande. E nos comentários você fica chocado. Depois eu vou fazer outro vídeo reagindo aos comentários. Eu tô começando a achar que a casa da Cacau Show vai cair. Na esperança, não, vai ser bom, não. E você acredita, você, por mais que você tenha vivência, eu sempre trabalhei em empresas super idôneas, super que valorizava, você acredita que vai, entendeu? Eu não vou mentir para você. Eu não sei se a minha decepção foi a perda do meu dinheiro, a perda dos anos de trabalho, que eu vou chorar, ou se foi a decepção do ser humano. Eu gostava tanto dele que confundi. Muitas vezes, eu tenho idade, se eu tivesse um filho com 15 anos, eu poderia ser sua mãe. Ou você poderia ser um irmão meu mais novo. Eu tinha um bom relacionamento. E ele me ouvia, ele gostava dos meus pontos de vista. Eu fiz parte de 2 conselhos, de 2 mandatos. Em 2010, Otávio, começou a degringolar o negócio. Quando ela disse que confundiu, por favor, gente, não vão vir aqui nos comentários falar que a mulher é apaixonada pela Alexandre Costa. Por favor. Não é isso que ela tá falando.
Ela tá falando que ela se decepcionou com o ser humano, que ela começou a confundir no sentido de que ela fazia parte do conselho, ela achou que era amiga dele, entendeu? Ela achou que ela era braço direito, que ela era amiga, porque ela tava ajudando, porque quando ele falou de vamos abrir 1000 lojas, ela ajudou muito, né? E tanto que ela tinha um sonho, quando ele tiver 1000 lojas, eu quero ter 10. Entendeu? Era um sonho de empreendedorismo, e como ela pegou franquias no começo, quando ele também estava começando a franquear, ela achou que ela era amiga pessoal dele. Ela não sabia que era apenas um homem ganancioso querendo crescer às custas dos seus franqueados, tá? Por favor, não vão colocar besteira nos comentários, respeitem a dona Irene, por favor. O franqueador que era contra fazer financiamento para abrir loja, nas convenções, começou a levar Banco do Brasil, começou a levar Bradesco, ensinar a gente a tomar dinheiro no banco para ajudar a ter 1000 lojas. Aí já tinha. Naquela época, a palavra tomar dinheiro em banco significa tomar emprestado, tá? Fazer empréstimo. É que hoje não se usa quase essa linguagem, né? Mas só para deixar mais claro para você que é mais jovem do que nós e não sabe o que significa tomar dinheiro em banco, não é ir lá e pegar, não, tá? É pegar empréstimo, fazer empréstimo em banco. Ele fazia parceria com os bancos e levava nas convenções para ensinar o pessoal que ia nas convenções, os franqueados, a fazer empréstimos para abrir mais lojas, além de vender mais franquias. Para quem não conhecia, ele também queria que quem tivesse já uma loja comprasse mais, tomasse empréstimo, né? Para abrir mais lojas, para ajudar o bonitão a bater 1000 lojas, tá? Pro pessoal financiar o sonho dele. É isso aqui que ela tá te falando, tá? Tinha caído bem a margem da loja do Praça Oswaldo Cruz, da João Cachoeira, mas eu pensava, essas lojas estão indo bem, se eu montar, ela se pagando tá bom. Só que não aconteceu isso. Por que não aconteceu? Porque ela não fechava a operação. Eu fiz financiamento e o que vendia, o lucro não pagava o custo fixo e mais a parcela do financiamento. Mesmo assim, a burra abriu mais 2 lojas para vender. Começou assim muita reclamação de falta de mercadoria, porque aí já cresceu um tanto que já estava tendo problema de logística, as margens que já não cobria, começou a quebrar um aqui, quebrar outro ali, quebrar outro ali. Aqueles que começaram lá de baixo, porque a minha primeira loja foi a loja número 270. Então teve muitos antes de mim, que já estava vencendo o contrato, que os aluguéis estavam dobrando, porque quando vence o contrato, aí eles não querem mais aumento pelo IGPM ou pela inflação, já quer dobrar aluguel, e começou já aí. Só que aí, Otávio, o que acontece? Eu presenciei, isso é verdade que eu vou te falar. Tudo que eu estou dizendo aqui eu tenho como provar. Tudo. Eu provo, podemos fazer auditoria, podemos tudo. As lojas no começo era bom, a pessoa tinha um ideal, era 500 lojas, depois 1000 lojas. Como era menos loja, a gente tinha uma proximidade. Quando fundaram essa associação, o franqueador ficou muito nervoso. Muito nervoso. Ainda saiu uma matéria na revista Exame que eu tenho até hoje, eu posso te mandar. Ele chamou as pessoas da associação, elas foram lá achando que ele ia conversar. Ele ameaçou que ou eles fechavam a associação, cancelavam, ou ele ia para a justiça. Porque usaram o nome da marca na associação. Associação dos franqueados da marca tal. Aí ele usou isso. Aí alguns dessa associação fechou a associação, apesar de ter saído, já falava em 2010 em março, falava de... Vejam que ela não pode nem citar o nome Cacau Show, que eu estou citando várias vezes aqui. A pessoa saiu da rede e ele fundou o conselho. Quando ele fundou o conselho, eu achei que o conselho realmente fosse um conselho. Não, ele é um conselho consultivo que vai lá para tomar um café legal, para conversar, almoçar legal, tinha uma proximidade e assinava, entre aspas, o que queria. Então ele tinha um respaldo do conselho, que se a rede fosse queixar, o conselho aprovou. Depois de muito tempo, eu fui enxergar qual era a função do conselho. Porque até então eu era iludida, ia lá cheia de ideias, cheia de tudo e nada aplicado. Tinha algumas palavras que era proibido nessas reuniões do conselho, tipo margem. Quando falava a palavra margem, era um transtorno, não podia falar a palavra margem, porque jamais ele ia mexer na margem. Quando a gente aventava um negócio, se sobrou mercadoria na fábrica, manda pra gente consignado e a gente vende. O dia que eu mandar uma mercadoria consignada é porque eu estou louco. E tinha o ritual da última caixa. Última caixa na fábrica, porque chuchava nas lojas. Aí você não vende nas lojas, você tem que pagar a fábrica, a mercadoria, o royalty de 50%, e a mercadoria na sua prateleira. Porque ele tirou a última caixa, mas ele pôs nas lojas. Entendeu? Fora que eu tinha um limite de crédito. Eu nunca fiz confissão de dívida, eu nunca dei imóvel, porque era uma pressão para dar imóvel, para aumentar o limite, eu nunca dei.
Então, meu limite, se era 150 mil por loja, chegava o Natal, uma Páscoa, vinha 300, 400. Se eu vendia ou não vendia, eu tinha que pagar. E não podia ficar inadimplente, senão não vinha mercadoria, a roda parava de girar. Vocês estão vendo isso, gente? Quem mais, além de mim, não sabia disso? Que franquia não é consignado, que franquia você tem que comprar e se você vendeu ou não vendeu, você tem que pagar. Ai, gente, como eu disse no vídeo anterior, eu amo os chocolates da Cacau Show, eu sempre fui cliente deles. Eu tô muito triste, muito chateada em saber disso. Eu não vou parar de consumir porque não das lojas, né, onde a gente consome não tem culpa, pelo contrário, eles precisam vender, né? Mas essa marca está me decepcionando. Não só isso, né? Franquias em si. Eu não sabia, gente, que para trabalhar com franquia era dessa maneira. E mais, ela vai falar também que as pessoas... como ela disse aqui, o que ela tinha de limite de crédito para poder fazer compra era 150 mil. Mas, em época de Páscoa e de Natal, eles mandavam 300 mil. E você tem que pagar, você tem que comprar. E se não vendeu, você que vai ter que vender pelo preço de custo, abaixo do preço de custo. A fábrica não pega de volta. Não tem consignado. Vocês sabiam disso? Eu não sabia, gente. Eu tô chocada. Tô chocada. E com pena da dona Irene, tadinha. Ela fala aqui que ela mora aqui em Sorocaba. Gostaria muito, muito de poder conhecer ela pessoalmente. Dar um abraço nela. Antecipa cartão, você tem que não vender o que precisa, você tem que pagar o estoque. Aí você toma dinheiro no banco para poder pagar a fábrica. Eu tinha um nome para pagar juros, eu tinha um nome que eu zelava pelo meu nome, que meu pai me ensinou na vida, que a gente não precisava ter dinheiro, mas que a gente tinha um nome a zelar. Tanto que meu pai sempre foi pobre, 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 marré, mas comprava a cidade pela palavra dele, se ele quisesse, sabe? E aí, Otávio, tudo isso foi impactando, foi impactando, foi impactando. E aí não era mais 1.000, era 2.000 lojas, aí não era mais 2.000, era 2.500. Quando chegou em 2014, eu já não tinha mais força. E ainda carrego uma mágoa muito grande. Eu soube que cada vez que um quebrava, eu falava assim, mas por que fulano quebrou? Porque não trabalha, que é vagabundo, que viaja. Eu era dada como exemplo. Eu fui no conselho 2 vezes. Ele chegava a ligar na minha loja para ver se eu estava lá antes das 8 horas. E aí falava, tá vendo? A maluca tá lá antes das 8. Eu tinha loja que abria às 8, como tinha loja que fechava às 10. Eu e meu marido, a gente abria todas as lojas e fechava todas as lojas. Ainda fala, ela quebrou porque ela viajava. Durante os anos que eu fiquei com a rede, não menosprezando Praia Grande, nem na Praia Grande eu ia, sabe? Porque eu começava o meu mês com 6 aluguéis, 33 funcionários para pagar. Eu começava o meu mês, eu tinha um custo em média de 170 mil, custo fixo, assim, sabe? Entre luz, porque o ar, era assim, tinha. Vocês já pensaram nisso? Ser dona de 6 lojas da franquia Cacau Show e você não poder viajar nem pra Praia Grande? Você entrar antes das 8, sair depois das 10, abrir e fechar todas as lojas com horários diferentes, ir abrindo e depois ir fechando. Né? Porque a Cacau Show também exige isso, que tem o olho do dono ali em tudo, né? E você trabalhar, você não tem direito nem de ir pra praia um dia. E toda vez nas reuniões que eles questionavam lojas que fecharam, que quebraram, diziam que é porque as pessoas não gostavam de trabalhar. É absurdo, minha gente. Né? Aí, fora isso, tá? Quando eu comecei, então as embalagens eram livres, para você entender por que eu abri esse monte de loja. Não tinha taxa de propaganda e mídia, não tinha. Aí foi introduzindo. Para ele crescer, ele foi introduzindo. Além da gente pagar. Olha isso aqui. Essa parte aqui é crucial, minha gente. Crucial, sobre a taxa de mídia. Ó, a cada hora eu falo tô chocada, e vou ficando mais chocada ainda. É absurdo. A mídia, ele inventou que se pusesse R$1, R$2 em cada panetone ou em cada ovo de Páscoa, esse R$1, R$2 também ia para a mídia. Só que se você não vendia tudo, você tinha que pagar R$1, R$2 em cima disso para ir para a mídia. Virou uma bola de neve. Tá? Só que eu pagava em cima do meu faturamento. Porque se eu vendia mais pouco. Não, né? Nunca teve prestação de conta. Nunca. Que é uma coisa que eu fiz. Alguma nota fiscal? Nada. Boleto para pagar da mídia. Só boleto para pagar da mídia. Eles levantavam lá, entendeu? Mandavam e eu pagava, porque eu tinha um nome a honrar. A gente começou a incomodar. Ao ponto de eu ser chamado um dia lá, muito sutilmente, porque ele sempre... Mas a senhora estava incomodando porque você estava cobrando ele de alguma coisa? Estava, que não tinha mais margem, que estava ruim, que ia fechar, que ia quebrar, que ia não sei o quê. Teve uma reunião que eu fui, eu não aguentei. Eu falei muito nessa reunião. Daí na outra semana ia ter uma convenção. Aí ele me chamou lá, a fábrica, e falou que eu era muito forte na forma de falar, para mim tomar cuidado, que eu podia inflamar os outros franqueados
E eu entendi assim, fecha sua boca porque você vai inflamar os franqueados pro lado ruim. Aí eu já estava muito doente, muito. A minha última convenção foi em 2014. Eu estava muito doente, depressiva, engordei pra caramba, com insuficiência cardíaca. Eu lutava de noite para tentar recuperar o que eu construí na vida, não conseguia. Aí eu fui naquela convenção. Eu falei, vou ver a convenção se vai ter alguma luz. Aí não tinha, não teve luz. Mesmo assim eu fiz a Páscoa. Foi um calor infernal. Veio um monte de mercadoria. Sem contar que você compra a mercadoria e quando você não vende numa Páscoa, aí começam as promoções. Leva 3, paga 2. Leva 1, leva 2, paga 1. E você que fica com prejuízo. E você pagou integral ele. Você pagou ele integral, você pagou royalties, você pagou tudo. Sabe? Gente, vocês viram essa parte? Ainda nessa Páscoa que passou, eu comprei isso. Que 2 mercadorias pelo preço de 1, porque eu vi na televisão. Nunca na minha vida eu imaginava que era isso que os franqueados passavam. Nunca imaginei. Eles pagam o valor integral e depois o que não vende, eles têm que vender pela metade do preço, né? Leva 3, paga 2, leva 2 e paga 1. E eles jogam isso na mídia, porque eu assisti, eu vi na televisão, no SBT. E eles pagam o valor integral e tem que vender, é obrigado a vender com desconto, porque a promoção é pra todo lugar, tanto que eu até achei estranho. Eu achei, será que é só em loja oficial, grandona, né? Ou só pelo site? Quando eu cheguei lá, era aquelas lojas container. Perguntei pra moça, a promoção que eu vi na televisão e tal, é aqui ou só pelo site, ou só lá na Mega Store? Não, é aqui também. Mas você vê a cara de desânimo da moça, de ver você comprando 2 pelo preço de 1. Se eu soubesse, nunca teria comprado. Aqui ela vai falar do momento em que a médica chamou o filho dela pra mandar ela encerrar as atividades. E meu médico chamou meu marido e meu filho. Até então meu filho não sabia de nada disso. Eu nunca gostei de dar preocupação com meu filho. Ele é um menino bem sucedido, ele é um menino que tem a vida dele. Eu achava que não tinha que levar problema. Ele tinha que tocar a vida dele e prosperar. O médico falou, ou vocês tiram ela lá de dentro dessas lojas, ou ela vai infartar ou ela vai se suicidar. Meu Deus. Meu psiquiatra. Aí meu marido conversou comigo uma noite, e meu filho, você vai sair disso, você vai sair disso. Não é como você enxerga, não é como você enxerga. E meu marido foi na fábrica e falou, vim devolver as lojas. Aí ele está doente, não dá mais. Na época a gente devia para eles, eles abateram tudo que a gente devia e deram lá um saldo que não deu para pagar o que eu devia. Aí eu vendi um apartamento que hoje vale 1,5 milhão, mais ou menos, ou mais, para mim que está os 33 funcionários, pagar imposto, pagar tudo. Eu comprei. Abateu as dívidas e eles deu um saldo, muito pouco, que não pagava nem a indenização dos funcionários. Aí eu me pergunto, eu sou uma pessoa de muito boa fé. Eu sou corajosa, eu sou valente, mas eu sou cumpridora, assim. Aquilo que fala que é uma Bíblia, eu nunca soneguei imposto, o contador foi ele que indicou, tudo eu fazia super certo, tudo eu fazia certo. Eu não tinha multa, a minha loja não tinha notificação, nada. Se eu cumpri 100% do que foi dito, se eu fiz 100% dentro dos padrões, onde eu errei? Eu errei de sonhar um sonho que não era meu. Porque aí abriu, tem lojas que era minha, que hoje abriu 150 metros uma da outra. Não tem como não se emocionar junto com a dona Irene, né, gente? Eu tô assistindo pela segunda vez. E tô aqui de olhos marejados pela segunda vez. É como se a gente estivesse vendo uma mãe, uma tia, uma avó da gente, né? Passando por isso. Muito triste. Eu morava num bairro que é relativamente caro. Aí eu vendi 2 apartamentos, paguei um pouco das dívidas, né? E comprei um apartamento aqui em Sorocaba. Por que Sorocaba? Porque é fácil acesso até São Paulo, meu filho mora no Alto de Pinheiros, eu tinha que sair de lá, que o meu custo era alto, aqui o apartamento é mais simples, o custo é mais baixo, e eu vim para Sorocaba. Ela teve até que mudar de cidade para baixar o custo de vida. Porque mesmo entregando todas as lojas, teve que vender 2 apartamentos que eram dela, que ela conquistou durante todos os anos de vida, que não foi os anos de franqueada que deram para ela esses apartamentos. E o que ela fez da venda, da entrega das lojas, o dinheiro que veio não deu nem para pagar a rescisão dos funcionários. E ainda teve que desfazer de coisas que ela fez. E ainda baixar o custo de vida a ponto de mudar de cidade. Porque nem o custo de sobrevivência ela não conseguia mais. Não conseguia mais bancar. Eu me afastei, o meu filho fez eu sair de todos os grupos, eu perdi contato com o franqueado, tudo. Mas isso sempre ficou dentro de mim. É como se fosse uma ferida que ela está sempre aberta. Aí, durante 8 anos, eu faço tratamento até hoje. Eu desencadeou fibromialgia, tanta coisa. Deve ter uns 10 médicos, assim. Durante 8 anos,
O meu terapeuta sempre falava para o meu marido, você não deixa ela sozinha. O meu filho, papai, não deixa ela sozinha. Não deixa ela sozinha. Aí, uma noite, eu recebo uma mensagem que a fulana te conheci na loja de chocolate. Eu falei, mas eu não estou mais com loja. Não, eu sei, mas eu quero te apresentar uma pessoa. Eu falei, tudo bem, mas hoje é tarde, pode falar comigo amanhã? No dia seguinte, ela falou, olha, você pode falar? Posso? Aí essa pessoa pediu minha ajuda, se eu podia contar como é que foi o começo, como é que foi o meio, como é que foi meu fim, o que aconteceu, como que eu superei, o que eu perdi, toda essa história que eu te contei. Aí eu conheci essa pessoa e senti dentro do meu coração que se eu tinha essa ferida tão exposta, não é vingança, não é querer mal de ninguém, é querer o quê? Que as pessoas enxergam que franquia é uma roubada, que franquia, quando o dono começa, ele começa ali humilde, ele começa numa boa, só que o dinheiro corrompe, o dinheiro assim não tem limite, sabe? A pessoa chega num ponto, ela quer mais loja, mais loja, mais loja, mais loja, ela vai passando que nem um trator, que não tem isso de fidelidade, olha, essa pessoa aqui lutou muito, não é que tem que carregar morto, ninguém é obrigado a carregar morto, é não deixar morrer, você tá entendendo? Não. Aí eu falei, tá bom, então tem essa... Olha, Dona Irene falou uma frase que eu nunca tinha visto e me tocou muito. Ninguém tem que carregar morto. É não deixar morrer. E disposta, eu vou ajudar. Então, eu cheguei até você para contar minha história, para falar o quê? Que eu não me conformo num país onde diz que todo cidadão brasileiro tem que ter justiça. Quando eu saí da marca, quando eu saí da rede, que eu não devia nada, ainda recebi uma notificação dizendo que ia me acionar na justiça porque eu não tinha pago. Aquilo me deu um fervo, me deu um nervo. Aí eu abri um processo contra a marca. Aí o dono me ligou, queria falar comigo, queria que eu fosse na fábrica, eu falei, não vou. Aí ele veio no meio do caminho conversar comigo porque eu tinha aberto o processo. Aí tudo isso que eu falei para você, eu falei para ele, e falei que além de tudo ainda fui ameaçada de ter um processo que eu devia quando eu não devia nem uma vírgula. Aí ele, olha que cara de pau, me ofereceu um salário para eu trabalhar com ele. Aí meu filho falou assim, se você não serviu para ser franqueada, você carregou caixa para ele 10 anos, você não vai carregar mais nenhuma caixa. Ele falou assim, só que se você vier trabalhar comigo, você tira a sua ação. Aí meu filho falou, não vai tirar. Perdendo ou ganhando, você vai deixar a ação. Porque a ação tem que ir na COF. Só que nunca foi na COF. Você está entendendo? Não vai ações na COF. São milhares de ações, milhares, não vai. Então, se não coloca, tem quantas outras pessoas como eu estão entrando na marca sem saber desse monte de ação. Você está entendendo? A associação não vai na COF. Você está entendendo? E é obrigado a ir na COF. Entendeu? Sabe? Então, tem um monte de coisa. Aí, deixa eu te contar da minha ação. Teve a primeira audiência, foi as testemunhas. Aí veio lá que tinha que ir para a Câmara Arbitral. Agora eu vou usar o palavrão. Que diabo de justiça é essa? Que diabo de lei brasileira é essa? Que põe que tem que ir para uma Câmara Arbitral quando os franqueados estão quebrados. Se uma ação é 200 mil, para você entrar na Câmara Arbitral, no mínimo é 20 mil. Se uma ação é 1 milhão, é 100 mil, no mínimo. Vocês estão vendo? Ainda, para você entrar na Câmara Arbitral, você tem que pagar 10% do valor do qual foi a sua perda. E ainda assim não consegue receber. E se a pessoa já está quebrada, como que ela vai pagar tudo isso para reativar esse processo? É só no Brasil, né, gente? Aliás, surpresa nenhuma nessa parte aí. A gente fica surpreso sobre a Cacau Show. Mas sobre a parte de justiça no Brasil, não é surpresa nenhuma. E assim vai. Se você não tem. A Câmara Arbitral era para calar a boca do franqueado. O franqueado não ter voz. Você está entendendo? Você está entendendo? Então, quando eu entrei nisso, se vai dar alguma coisa, se não vai dar, hoje eu não devo nada para ele, sabe? Tudo que eu já podia me decepcionar de ser humano, já me decepcionou, você está entendendo? Não quero a desgraça dele, muito pelo contrário, sabe? Só que é o seguinte, eu vou chamar a atenção do Ministério do Trabalho, do Ministério Público, essa BF, o que essa BF faz? Nada, do lado do franqueador, ela não vê, nunca questionou, nunca vê nada, entendeu? Falar para quê? Você está entendendo? Eu vou chamar tudo que essa associação nova que formou, se for da vontade deles, eu vou estar com eles para denunciar, chamar o Ministério Público, chamar a Justiça do Trabalho, quem quer que seja. Você está entendendo? Quem quer que seja. Não está certo. A segunda associação está aberta. Tem uma pessoa que se interessou, Helena do Prado, não sei se eu ouvi falar, que está contando os resultados. É isso, gente. Vocês vão ver aqui o podcast completo, tá? Eu fiz um react de uma parte, mas tem mais de 1 hora de podcast de relato da Dona Irene. Vocês vão ver ele completo lá no podcast Franquia de Fato. Aqui, ó. Vocês vão ver aqui lá no podcast Franquia de Fato. Então, gente, vocês viram
como não é nada fácil, né? Tudo que ela passou, e essa é apenas uma das pessoas qual tem relatado, né? E a minha opinião sobre isso é, não caia nessa de franquias. Existem boas, existem ruins, mas o mais certo mesmo é a gente fazer o quê? Criar o nosso próprio negócio, mesmo que seja um modelo parecido, né? Pode-se copiar modelos, mas não você usar o modelo de outra pessoa. Já ficou provado por A mais B que franquia não é um bom negócio. É como se você estivesse pagando para trabalhar. Você acha que vai ser um empresário, um empreendedor, mas na verdade você vai estar sendo um empregado da marca. Então, como eu incentivo o empreendedorismo, eu já te aconselhei no vídeo anterior e aconselho aqui mais uma vez. Faça você a sua parte de abrir o seu negócio. Não queira surfar na onda dos outros, tá? Porque uma hora as coisas não dão certo, né? Como eu disse no outro vídeo, eu esperava que fosse mentira, mas depois está vindo cada vez mais fatos. E também, se a gente for reparar, tanto aqui nas nossas cidades como nos relatos, né? Como pode tá tendo muita e muita loja fechando, porque antes tinha aquele limite de localidade, né? Que você tinha que ter de distância, se eu não me engano era 3 quilômetros uma da outra. Agora tem tudo junto, tudo pertinho, e na verdade é porque o dono queria expandir, não importa a quem passasse por cima, e não se preocupando com os franqueados, ele queria era expandir, mas para os franqueados não dá para ter uma loja igual em cada esquina, né? Alguém vai sair perdendo com essa, e com certeza sempre a corda arrebenta pro lado mais fraco. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? E mais uma vez, se solidarizando com a dona Irene. E vamos aguardar para ver o que vai dar. Mas eu acredito que o castelo de chocolate está derretendo. E mais uma coisa que esse vídeo nos faz pensar, né? A que preço vale o nosso sucesso? A gente não pode só pensar em sucesso e em dinheiro a qualquer custo. A gente tem sim que querer ganhar dinheiro, conquistar as nossas coisas, mas nunca passando por cima de ninguém, né? Como já dizia os versinhos dos cadernos de quando a gente era adolescente. Queira subir na vida, mas sem nunca precisar usar alguém de escada. Fica a dica aí, né? Pela fé e pela confiança a gente vai longe, pela fé em Deus, fazendo aquilo que é certo, sem pisar em cima de ninguém, né? Que o nosso sucesso nunca seja maior do que o valor da nossa salvação. Não é verdade? Um beijo, até mais. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau.